Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de respondendo caixinhas de perguntas. Perguntas que vocês deixam lá no meu Instagram, @BoraValter. Se você não me segue no Instagram ainda, aqui no link da descrição desse vídeo tem o link para você começar a me seguir. Eu respondo caixinhas de perguntas pelo menos uma vez por semana, mas às vezes acontece com mais frequência. E das perguntas que vocês colocam lá para mim, eu seleciono 5 por semana e trago num formato de um quadro aqui no YouTube para poder explicar um pouquinho melhor, poder divagar um pouco mais também nas respostas, o que no Instagram às vezes não é possível dentro do tempo e do espaço que eles colocam ali, né? Então, para as 5 perguntinhas de hoje, eu selecionei algumas que realmente me fizeram pensar bastante e eu queria até saber a opinião de vocês depois aqui nos comentários a respeito de algumas delas, beleza? Vamos lá! A primeira pergunta, que é a pergunta que está na capa do vídeo até, foi uma pergunta super interessante, que é como não desanimar da corrida após uma quebra numa prova-alvo. E por que eu achei essa pergunta muito interessante? Porque eu já desanimei da corrida depois de ter quebrado numa prova-alvo. E essa prova não era qualquer prova, foi na Maratona de Boston. Eu tinha acabado de vir de 2 provas abaixo de 3 horas, 2 maratonas sub 3, e eu queria repetir o feito em Boston, né, para condecorar, vamos dizer assim, essa trajetória de ter ido fazer Boston e tal. E eu acabei quebrando, mas eu terminei uma prova em 3 horas e 11, foi uma prova que, assim, ela foi incrível, né, surreal, nunca tinha corrido uma prova dessa envergadura, né, uma major, e aquilo pesou na minha cabeça de uma certa forma. Eu até falo isso no meu livro, né, se você ainda não leu o meu livro, eu vou deixar aqui o link na descrição também, sobre essa passagem de entender do porquê que eu corro, porque depois da Maratona de Boston me deu um bode da corrida, porque ali foi praticamente o meu primeiro revés na corrida, né? E justamente numa prova muito importante. E o que eu aprendi depois de ter quebrado nessa prova e ter continuado, e ainda eu quebrei numa prova seguinte, né? Eu tentei recuperar o que eu perdi e logo na sequência, 3 meses depois, eu corri aqui em São Paulo e acabei quebrando de uma forma pior ainda, né? Tive que andar na prova, parei naquela enfermaria ali que tem, né, no meio do trajeto para passar um sprayzinho na perna. Enfim, um desastre total, porque eu tentei fazer um ciclo mais forte do que eu aguentaria e acabei, assim, tendo um outro revés, e ali foi o pior momento meu, assim, na corrida até hoje. Mas, respondendo a pergunta, o que eu entendi depois a respeito da corrida é que ela de fato não é pautada por uma prova-alvo. Você não pode colocar tudo aquilo que te fez começar a correr, toda a sua história dentro da corrida, tudo que você já conquistou e também os anos que virão, né, como corredor, por causa de uma prova que não saiu conforme você esperava, né? Faz parte da vida, a vida também é assim, né? Então esses altos e baixos, eles são parte da corrida, e eu acredito que esses momentos ruins, eles servem até para depois, quando você tiver um momento bom, tiver uma conquista de um RP, enfim, fazer algo que você estava planejando para fazer e saiu conforme esperado, você sentir aquele gostinho ainda melhor, sabe? Depois que eu tive esses 2 reveses aí, eu parei, me reorganizei, voltei a treinar do jeito certo, e aí naquele mesmo ano eu fiz uma outra prova muito boa aqui em Sorocaba, e nos anos seguintes eu continuei a evoluir na maratona. Então foi um aprendizado, assim, mas para não desanimar é justamente não colocar essa carga, essa pressão em cima de uma prova-alvo. A prova, obviamente, né, é interessante você ter metas, é interessante você ter um planejamento para você ter um guia, né, um norte para onde você está indo com a corrida. Mas se acontecer de não dar certo, não é que o processo deu errado. Foi alguma coisinha ali no meio, ou até o dia não estava bom, você não estava com a cabeça legal, e a prova em si não saiu como esperado. Mas tudo que você construiu até ali não foi jogado fora. Você vai pegar aquilo e dar continuidade para que numa próxima você acerte e consiga conquistar aquilo que você estava almejando. Beleza? Segunda pergunta. Treino intervalado uma vez na semana está bom para ter resultado, ou melhor 2? Eu selecionei essa pergunta justamente porque é interessante explicar que na maioria dos casos, tá? A gente faz 20% do volume nesses ritmos mais intensos. Então, dentro do intervalado, né? Se você tirar o aquecimento e o arrefecimento, aquilo que é o recheio, né? Os estímulos mais fortes mesmo, Z4, Z5 às vezes.
a somatória desse volume, ele compõe aproximadamente aí 20% do que você vai fazer na sua semana. Então tudo depende de quanto você treina durante a semana, né? Em alguns casos, no meu caso, por exemplo, cabe 2 treinos intervalados porque eu faço volumes de aproximadamente 100 km na semana. Então dentro desses 100 km, cerca de 20 e poucos quilômetros, que já é bastante, são esses treinos, né, mais intensos. Então às vezes eu faço um tempo run, às vezes eu faço um estímulo aí de 2 quilômetros, né? Ou até mesmo os treinos mais curtinhos, de 400, 500 metros, num ritmo mais forte. A somatória disso tudo, 20% do volume semanal, é mais ou menos uma média interessante aí para você trabalhar. Então essa pergunta, na verdade, eu utilizei mais para explicar esse conceito do quanto você vai fazer de treinos fortes durante a semana. Fechou? Vamos lá, próxima pergunta. Como saber, na sua opinião, o momento certo para enfrentar a primeira maratona? Isso eu já respondi até no meu Instagram, mas eu achei legal trazer essa para o YouTube. Eu tenho 2 premissas, tá? A primeira é, a meia maratona não te assusta. Meia maratona para você é que nem ir para padaria comprar pão. Se de repente teu treinador colocar, amanhã você tem um treino de 21 km, cara, você acorda tranquilo, dorme bem, não te assusta mais essa distância. Porque a maratona, a maratona é 2 vezes a meia, né? Porém, a carga de esforço é muito maior, porque quando você começa próxima à segunda meia, você não está 100% recuperado, assim como você começou a prova. Então, é uma carga bem maior do que 2 meia maratonas, então a meia maratona tem que estar bem tranquila para você. E segundo, eu acho que você tem que ter já um certo repertório de corrida, mas não por uma questão tipo, ser rápido, ou qualquer coisa nesse sentido. É muito mais porque o processo da maratona é desgastante, né? Você vai treinar 4, 5, às vezes 6 vezes por semana. No meu caso, às vezes vem 7 treinos por semana de corrida, fora o fortalecimento. Você vai precisar se organizar para descansar bem, né? Assimilar a carga de treino. Você vai precisar ter um pouco mais de cuidado, né, com a questão alimentar. Um pouco não, bastante cuidado. Ter uma orientação nutricional ali, se possível. Então, muitas coisas vão mudar no seu dia a dia a partir do momento que você se colocar numa planilha, num ciclo de maratona. Então, sabendo que você vai enfrentar tudo isso e já tendo um pouquinho desse lastro de corrida, a meia maratona não te assusta, eu acho que você já pode começar a pensar em correr uma maratona. Beleza? Quarta pergunta de hoje é: o que você pensa quando está correndo 5 km no limite, uma prova ou teste, etc. Muito legal essa pergunta, cara, porque nessas provas curtas, eu acredito que se você pensar demais, se você ficar divagando demais, o ritmo pode escapar e nessas provas, qualquer 1 segundo acima no ritmo já vai fazer muita diferença no resultado final. Não que em provas grandes isso não aconteça, mas até dá para você corrigir a rota no meio do caminho. Em teste de 3 km, prova de 5, até prova de 10, é mais difícil isso acontecer. Então eu procuro não pensar demais. Eu me concentro mais em estar presente. E isso eu faço através da minha respiração, eu faço através da minha passada, do monitoramento no relógio, da prova, como é que está passando o ritmo. Então eu tento estar o máximo possível presente dentro do jogo mesmo, né? Competindo ali, comigo mesmo, obviamente, mas sempre presente no que eu estou fazendo, para que eu não perca a prova do controle da prova e que eu não faça essas divagações que às vezes acontecem num treino ou numa prova longa e que pode custar aí alguns segundos preciosos que numa prova curta já pode mudar completamente o resultado. Claro que em alguns momentos, né, principalmente quando está mais próximo do fim, eu tenho alguns mantras que eu gosto, né? Cada vez mais fácil, cada vez mais rápido. É um que eu gosto muito de fazer em treinos intervalados, por exemplo. Mas são coisas que eu penso rapidamente. Às vezes eu até verbalizo algumas coisas, que é uma técnica muito interessante também para dar um gás, né? E aí você pode, enfim, né, colocar o mantra que você quiser, o que te ajudar serve, mas via de regra eu me concentro mais na prova mesmo, em estar presente ali para entregar o meu melhor. Beleza? Vamos para a última perguntinha de hoje. Não consigo correr 3 km direto e tenho 2 meses para minha segunda prova, que será de 8 km. Então, só para contextualizar, a pessoa que mandou essa pergunta depois mandou uma próxima, dizendo que já fez uma prova de 5K e agora ela está indo para uma prova de 8K. Mas não está conseguindo correr 3 km direto ainda. E a prova é daqui 2 meses. O que eu faria é o seguinte. Primeiro, a corrida,
ela é um esporte de longevidade, né? Um esporte que você quer fazer por muitos e muitos anos. Então, forçar as coisas, ter pressa para as coisas acontecerem, eu não acho uma boa saída. Se você não está conseguindo correr ainda os 3 quilômetros direto, eu faria o que a gente orienta, né? O que os treinadores orientam, eu não sou treinador, mas o que os treinadores orientam para qualquer pessoa que está iniciando, que é fazer aqueles intervalados de caminhar e correr por um determinado período. Então, se você colocar 1 hora aí de exercício físico, né? Entre 3 minutos de caminhada e 2 minutos de corrida, você vai praticamente correr 24 minutos nessa 1 hora. O que muito provavelmente já vai dar mais do que os 3 quilômetros aí que você ainda não consegue correr direto. E isso você vai transformando aos poucos, talvez em mais minutagem, né? 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, ou mais tempo de exposição na corrida. Então, 2 minutos e meio para 2,5, ou 2 de caminhada para 3 de corrida. Assim você vai indo até a corrida já ficar mais tranquila, conseguir correr direto, não num ritmo forte, né, num ritmo mais tranquilo também, para você fazer, a partir de agora, as distâncias, né, 3, 5, depois 8, de forma direta. Né? Esse é o início de tudo. E se daqui a 2 meses, mesmo você fazendo isso, você ainda não estiver 100% pronto para fazer os 8 quilômetros diretos, correndo, não tem problema você fazer uma caminhada. É o processo, a corrida é isso. Você está iniciando na questão da corrida. Então não precisa ter vergonha ou qualquer coisa do tipo de fazer uma caminhada curta ali no meio da prova. Pode ser que na prova você faça 3 quilômetros correndo, 1 quilômetro andando, depois mais 3 quilômetros correndo, terminar andando, ou sei lá, mais 500 metros andando e para finalizar correndo ali os últimos 500 metros. Da forma com que você se sentir melhor. O importante é que você se propôs a fazer isso. Você está querendo buscar uma evolução, praticar um esporte, mudar de vida, etc. Que é o início da maioria, foi o meu início assim também. E eu acredito que esse é o caminho, sabe? Não se preocupe no prazo que você tem. Tenho 2 meses para fazer uma prova, preciso correr a prova inteira de 8 km. Vá no processo certinho. Se chegar lá e você conseguir correr os 8 km, parabéns, show de bola. Mas se ainda não, parabéns do mesmo jeito por você ter ido, ter conquistado, ter se colocado nessa situação que é desconfortável para buscar algo melhor para a tua saúde, para o teu dia a dia, para o teu bem-estar. Beleza? Eu acho que é isso. A mensagem dessa pergunta, na verdade, é mais essa. Fazer esse processo até a corrida ficar algo mais tranquilo para você conseguir fazer mais tempo só correndo. Enquanto isso, intercala com caminhada, e se no dia da prova você ainda não conseguir fazer só a corrida, não tem problema você caminhar no meio da prova. Fechou? Boa sorte, boa prova lá para você. E essas foram as 5 perguntas do vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Comenta aqui o que você está achando desse quadro, já faz 1 mês aí que nós começamos esse quadro, né? Esse é o 4º episódio. Todo sábado ao meio-dia eu solto um vídeo novo aqui respondendo caixinhas de perguntas. Comenta aqui se você está gostando e não se esquece mais uma vez de me seguir lá no Instagram, @BoraValter, o link está aqui na descrição, para você participar também, mandar essas perguntas, quem sabe a sua não aparece aí no meu próximo vídeo aqui no canal da Runner Shop. Fechou? Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo, passando 2 vídeos aqui para você continuar comigo aqui no canal. Eu sei que hoje é sabadão, você está aí descansando, já fez o seu longão da semana, então você tem direito de ficar mais um tempinho deitado aí no sofá, vendo mais um vídeo da Runner Shop. Fechou? Valeu, um forte abraço, até mais!